É narcisista ou apenas imaturo? E se eu te contar que, ao final deste vídeo, vou te revelar um princípio junguiano simples e prático para diferenciar, de forma quase cirúrgica, as duas coisas. E, mais importante, para proteger a sua energia sem se tornar cínico. Fica comigo até o fim. O que você entender hoje sobre a sombra e o processo de amadurecimento poderá mudar a forma como você lê as pessoas e como você se lê. Talvez você já tenha vivido isso. Alguém entra na sua vida com uma presença que ocupa o espaço. No começo, parece encantador, confiante, magnético. Os elogios vêm, as promessas vêm e você se sente visto como há muito não se sentia. Mas, devagar, surge um custo silencioso. As conversas viram monólogos, suas necessidades somem sob a avalanche das urgências do outro e cada limite que você tenta colocar é recebido como uma afronta. Em outro cenário, a pessoa não pede aplausos, ela foge. Foge de responsabilidades, atrasa decisões, vive de desculpas que cheiram a domingo de tarde. Ainda não é a hora. Um dia eu mudo. O mundo é injusto com pessoas sensíveis como eu. É a mesma cena com máscaras diferentes? É tudo narcisismo? Ou estamos diante de duas histórias internas que por fora podem se parecer? Jung nos ensinou a olhar para além do comportamento, atravessando a persona, essa máscara social que mostramos ao mundo, para escutar a linguagem da energia psíquica. O que alimenta o narcisista e o que alimenta o imaturo não é igual. Um busca espelhos para confirmar uma grande imagem, o outro busca braços para carregar um peso que ainda não consegue erguer. Os dois drenam. Os dois podem ferir, mas a origem, o cheiro do medo, o motor secreto não são os mesmos. E é aqui que começa a nossa jornada. Antes de caminhar, um lembrete. No final deste vídeo, vou te entregar uma ferramenta clara que você poderá usar já hoje à noite. É um teste junguiano de 3 passos. Não um teste de internet, mas um ritual de percepção que revela se você está diante de um narcisista, de um imaturo ou da sua própria projeção. Guarde isso na mente enquanto a história se desenrola. Ao longo do caminho, vou deixar sinais, perguntas bruscas, pequenos silêncios, para que você se observe. Pense em Mariana. Ela conheceu Rafael num curso de escrita. Ele falava como quem esculpe o ar. Dizia ter sido incompreendido por todos, exceto ela, e em 3 semanas já a chamava de musa. Mariana, cansada de relações mornas, se derreteu por aquela intensidade. No primeiro mês, tudo era festa. No segundo, começou a notar um padrão. Quando ela trazia suas dúvidas, ele desviava para um monólogo sobre as próprias conquistas. Quando ela relatava um incômodo, ele ficava ofendido, como se apontar um limite fosse um ataque à sua essência. Quando Mariana tirava um dia para si, ele sumia, punia com silêncio e depois voltava como se nada tivesse acontecido, mas cobrando que ela fosse mais compreensiva com espíritos profundos. Agora pense em Lucas. Aos 29, ele ainda morava com os pais, e isso por si não é problema. O curioso era o clima. Lucas tinha 1000 planos: abrir um estúdio, escrever um livro, aprender a tocar piano. Mas abandonava tudo no capítulo 2. Nos relacionamentos, era terno, doce, carinhoso, e Mariana, quando o conheceu depois de Rafael, suspirou aliviada. Enfim, alguém gentil. Só que, quando o assunto era compromisso, ele escorregava como sabão. Prometia vir, esquecia. Prometia mudar, se distraía. Pedia compreensão, não como gesto humilde, mas como salvo-conduto permanente. Dizia que o mundo o pressionava demais e que precisava de alguém que acreditasse no seu potencial, mas não se comprometia com o próprio potencial. 2 enredos, 2 gastos de energia em você. Em um, você se sente invisível porque existe como cenário, não como sujeito. No outro, você se sente exausto porque carrega nos ombros um adolescente da alma que não aceita crescer.
Em linguagem junguiana, o primeiro costuma ser uma inflação do ego, sustentada por uma sombra não reconhecida. Tudo que não cabe na autoimagem é expulso e depositado no outro. O segundo, frequentemente, é o velho arquétipo do puer aeternus, o eterno adolescente que foge do peso do mundo, fascinando-se pelo possível e evitando o real. Ambos podem ter traços de narcisismo. Ambos podem doer, mas os sinais finos, sutis, que distinguem um do outro, surgem quando você observa o que acontece com a energia entre vocês. Como você se sente após uma hora de conversa? Mais cheio, mais nítido, mais autor de si, ou mais opaco, confuso, com a sensação de ter sido sugado para dentro de uma narrativa alheia? A pergunta parece simples, mas é uma chave. Com o narcisista, você tende a sentir-se usado como espelho. Quando você reflete luz, ele fica. Quando você mostra sombra, ele acusa, desvaloriza, desaparece. Com o imaturo, você tende a sentir-se babá de emoções. Quando você assume tarefas, ele relaxa. Quando você convida para a responsabilidade, ele enrola. Um exige admiração, o outro pede acolhimento sem contrapartida. Um se enfurece com seus limites, o outro se entristece, se vitimiza, promete e posterga. Mariana, entre Rafael e Lucas, foi se perdendo. Até que uma noite teve um sonho. Estava num teatro vazio. Na plateia, espelhos ao invés de pessoas. No palco, uma criança com uma coroa torta e um microfone de brinquedo. A criança gritava: "Olhem para mim." Os espelhos refletiam o grito de volta cada vez mais alto, até que Mariana tapava os ouvidos. Quando ousou olhar diretamente a criança, ela explodiu em lágrimas e deixou cair a coroa. Atrás do palco havia uma porta estreita. Mariana a abriu. Do outro lado, um jardim. Pequeno, real, com terra úmida, uma luva de jardinagem e um vaso simples com uma muda de oliveira. A sensação era de paz, sem plateia. Jung diria que os sonhos usam imagens para nos contar verdades que a linguagem não alcança. O teatro vazio é a persona, a vida vivida para os olhos dos outros. Os espelhos são a armadilha do narcisista e a tentação em cada um de nós. Ser visto, ser validado, ser especial, a qualquer custo. A criança coroada é o puer que quer reinar sem plantio, sem processo. A porta estreita é o símbolo da individuação, esse caminho que convida a deixar o palco e colocar as mãos na terra da própria vida. E a muda de oliveira, um compromisso vivo, paciente, que exige cuidado diário, responsabilidade silenciosa, raízes. Quando Mariana acordou, sentiu no corpo o recado. Não se tratava apenas de identificar o outro, mas de reconhecer o que nela colaborava com aquele roteiro. Por que ela tolerava o sumiço de Rafael? Porque, lá no fundo, acreditava que estar ao lado de alguém extraordinário a tornava extraordinária. Por que ela carregava Lucas? Porque, lá no fundo, temia que, se não fosse indispensável, não seria amada. Isso é duro de dizer, mas libertador de ver. O que nos mantém presos a narcisistas e a imaturos não é só o comportamento deles, é a nossa fome ancestral de ser escolhido, mesmo que pelo preço do autoabandono. Você que me ouve, respire e observe. Com quem você se sente plateia? Com quem você se torna babá? Em que relações você vira espelho e em quais você vira muleta? É aqui que a distinção começa a se desenhar. O narcisista geralmente precisa da sua admiração como oxigênio, sem plateia, murcha ou troca de palco. O imaturo precisa da sua estrutura como muletas, sem quem o sustente, cai ou senta no chão para chorar. O narcisista reage com raiva e depreciação quando você põe limites. O imaturo reage com tristeza e promessas vagas. O narcisista testa seus limites como desafio ao seu valor. O imaturo testa seus limites como convite para você salvá-lo mais uma vez. Mas atenção, nem sempre é tão claro.
A vida psíquica é uma tapeçaria. Há narcisistas sedutores que choram com maestria e há imaturos que, feridos, ferem como lâminas. Por isso, precisamos de outro elemento junguiano, a projeção. Quantas vezes você interpretou alguém como narcisista, quando, na verdade, estava projetando sua raiva por ter sido ignorado na infância? Quantas vezes você chamou alguém de imaturo, quando, no fundo, foi você quem quis liderar tudo, controlar tudo, decidir tudo, por medo do vazio? Jung nos convida a retirar as projeções como quem desenrola um novelo. Diante do outro, pergunte-se: o que doeu em mim que já doía antes dele? O que vi nele que também existe em mim, mesmo que eu odeie admitir? E aqui abro um parêntese para o aspecto mais delicado, a sombra. O narcisista é mestre em expulsar a própria sombra, encenando uma imagem impecável. O imaturo, muitas vezes, se afoga na sombra de sua própria impotência, usando a sensibilidade como álibi para a falta de postura. Nós, ao nos relacionarmos com um e com o outro, tocamos nossas sombras. A vaidade de ser escolhido pelo especial, a onipotência de ser salvador do frágil. Mariana decidiu testar, na vida acordada, o que o sonho sugeria. Encontrou Rafael num café bonito, desses cheios de espelhos. Ele entrou com a camisa impecável, o perfume firme e um sorriso afiado. Ela ouviu suas histórias e, quando chegou sua vez, disse calmamente: eu quero um vínculo que comporte frustrações. Eu quero poder dizer quando me sinto invisível sem ser punida com silêncio. Eu quero construir um jardim, não viver de aplausos. Rafael riu, chamou-a de dramática, disse que ela estava deixando a energia pesada, que artistas não foram feitos para a monotonia do comum. Mariana sentiu a tentação de argumentar, de convencê-lo, mas lembrou da porta estreita. Pagou sua parte, levantou-se e foi embora. Não com raiva, não com discurso, com uma mão que aprende a fechar a torneira da própria energia. Com Lucas, ela escolheu outro gesto. Numa noite de chuva em que ele esqueceu pela terceira vez um combinado importante, ela não gritou, não fez sermão. Disse: eu entendo sua sensibilidade, eu a admiro. Mas sensibilidade sem responsabilidade é capricho. Eu não posso mais ser muleta para seus "um dia eu vou". Eu desejo que você encontre quem você é, mas essa caminhada é sua, não minha. Lucas chorou, prometeu, jurou que agora ia. Mariana ouviu sem crueldade, mas sem abrir a porta da casa. E algo nela, pela primeira vez, descansou. Você percebe a diferença energética? Com Rafael, retirar a plateia desmonta o teatro. Com Lucas, devolver o peso faz a gravidade trabalhar. Em ambos, a ação decisiva é a mesma: recolher projeções, recolher energia, recolher-se. Esse recolhimento, na linguagem de Jung, é o início da individuação. Deixar de ser função para o enredo alheio e tornar-se sujeito no próprio. Agora eu quero que você faça uma pequena pausa. Feche os olhos, se puder. Pergunte-se: onde hoje eu vivo num teatro? Onde hoje eu fujo para o "um dia eu vou"? Com quem hoje eu me sinto espelho? Com quem hoje eu me torno muleta? Que parte de mim tem medo de existir sem aplauso? Que parte de mim tem medo de existir sem cuidador? Deixe que uma imagem surja, um objeto, um lugar, um rosto. Não force, apenas observe. O inconsciente fala em símbolos. Às vezes, um vaso de planta diz mais do que uma tese. Talvez você esteja se perguntando: mas por que as pessoas se tornam narcisistas ou imaturas? Jung não acreditava em rótulos como destinos. Há histórias, feridas, adaptações. O narcisismo, visto pela lente junguiana, pode ser a carapaça brilhante criada para proteger um self ferido da humilhação original. É uma hipertrofia da persona e do ego para não sentir o pânico de ser comum, de ser falho, de ser humano.
Já a imaturidade é frequentemente um recuo para a fantasia do puer, o mundo como playground eterno, onde o compromisso parece uma prisão e a realidade um tirano sem poesia. Em ambos, o desenvolvimento emocional foi interrompido em algum ponto decisivo, ou pela falta de espelho amoroso que sustenta o real sem humilhar, ou pelo excesso de acolhimento que impede a frustração formadora. E nós, o que fazemos diante disso? A tentação é dupla, ou combater o narcisista com humilhação, ou carregar o imaturo com superproteção. Nenhum dos dois funciona. A humilhação apenas reforça a couraça. A superproteção eterniza a infância psíquica. Jung propõe outra coisa, um olhar que vê a sombra sem se deixar engolir por ela, um gesto que diz não, sem ódio, um sim que nasce de escolha, não de medo. É por isso que, desde o começo do vídeo, prometi te entregar uma prática simples, mas exigente. Ela não muda o outro, mas muda sua posição no tabuleiro. E quando você muda de lugar, o jogo inteiro precisa se reorganizar. Antes de revelar, mais um passo na nossa estrada, o clímax arquetípico. Imagine que dentro de cada um de nós há um rei e uma criança. O rei é aquele que decide com responsabilidade, sustenta o peso da própria palavra e sabe dizer basta quando é hora. A criança é a fonte do encanto, da curiosidade, da criatividade. Quando o rei devora a criança, viramos tiranos de nós mesmos, rígidos, sem frescor. Quando a criança derruba o rei, viramos reféns do desejo imediato, incapazes de construção. O narcisismo é muitas vezes a coroação do rei sem reino, um trono de aparências sem serviço. A imaturidade é muitas vezes a festa da criança sem casa, um carnaval eterno sem retorno. A individuação, o caminho de Jung, é o casamento sutil, um rei que protege a criança, uma criança que vitaliza o rei. Agora sim a recompensa prometida. Pegue um caderno ou memoriza por agora e escreve depois. Chamo de Ritual dos Três Espelhos, inspirado em Jung, para distinguir narcisismo de imaturidade e principalmente para te alinhar com a sua verdade. São 3 noites, 3 perguntas, 3 gestos. Não é teste de internet, é prática de consciência. Primeira noite, o espelho do limite. Encontre a pessoa com quem você tem dúvida. Talvez esteja aí ao seu lado. Talvez more longe. Escreva um limite simples, específico, verificável que você precisa comunicar. Exemplo: não vou responder mensagens depois das 22 horas. Ou eu preciso que nossos planos sejam confirmados com um dia de antecedência. Ou quando eu expresso um incômodo, preciso ser ouvido sem ironia. No dia seguinte, comunique esse limite sem justificativas, só o limite, calmo, limpo. Observe a reação. O narcisista tende a reagir com desqualificação do seu limite ou da sua sensibilidade, muitas vezes devolvendo culpa. Você é dramático, você complica, você não entende quem eu sou. O imaturo tende a reagir com promessa e atraso. Claro, eu vou tentar, só que hoje não dá. Poxa, é que minha fase está difícil. Anote. Mais importante do que as palavras é a energia. Você se sente diminuído e envergonhado por ter um limite, ou você se sente convidado a segurá-lo por mais tempo? Segunda noite. O espelho da reciprocidade. Faça um pedido equivalente àquilo que o outro te pede com frequência. Se ele pede admiração, peça reconhecimento concreto de algo seu. Se ela pede acolhimento, peça uma ação objetiva que alivie seu dia. Exemplo: você poderia reservar o restaurante desta vez? Ou quero que você me conte o que aprecia no meu trabalho? Ou preciso que você assuma metade dessas despesas. Observe a resposta. O narcisista, quando não recebe a admiração devida, pode retirar afeto, ironizar sua necessidade, deslocar o assunto para suas dores. O imaturo, quando convidado à ação concreta, hesita, enrola, promete e se enreda no próprio caos. Mais uma vez, anote o que você sente no corpo. Sua energia sobe, sensação de parceria,
ou despenca, sensação de ser chato, exigente, invasivo. Terceira noite, o espelho da ausência. Retire por 3 dias aquilo que é combustível da dinâmica. Se você vibra aplausos constantes, reduza a validação ao necessário e verdadeiro. Se você carrega tarefas, solte o peso e deixe o vazio aparecer. Não é punição, é experimento. Observe o efeito. Com o narcisista, a ausência de espelho costuma provocar raiva ou desinteresse súbito. Pode vir ataque, pode vir sumiço. Com o imaturo, a ausência de muleta costuma revelar a gravidade. Ou ele aprende a andar, mesmo claudicando, ou cai e pede que alguém o levante. Em ambas as situações, você terá um mapa energético e, mais do que um rótulo, terá uma decisão. O que esta relação te pede para existir é compatível com o seu processo de individuação. Se em qualquer ponto você perceber que o principal motor da relação é a manutenção da imagem do outro e que você sai menor, confuso, sem cor, é provável que esteja diante de um narcisismo estruturante. A melhor resposta é a retirada digna, o silêncio lúcido, a construção de jardins fora do teatro. Se, por outro lado, você perceber que o motor é a fuga de realidade e que você sai cansado, carregando 2 mundos nas costas, é provável que esteja diante de imaturidade. A melhor resposta é devolver o peso com firmeza amorosa e deixar que o tempo faça o que só o tempo faz. Ou amadurece, ou repete até aprender. E se você descobrir algo doloroso, que a pessoa narcisista ou imatura é você, respire. Isso não é sentença, é convite. Todo ser humano tem, em graus, um narcisista ferido e um imaturo assustado dentro de si. O que diferencia não é nunca tê-los, mas o que fazemos quando os vemos. Jung diria, não nos tornamos luminosos apagando nossas sombras, mas fazendo-as conscientes. Ver o seu teatro e a sua fuga é o começo da liberdade. Você pode treinar o rei que diz, eu assumo, sem esmagar a criança que brinca. Você pode proteger a criança que sonha, sem destronar o rei que decide. E pode, sobretudo, construir uma vida em que limites não são muros, mas trilhos. Não são castigos, mas direção. Antes de nos despedirmos, quero costurar as perguntas que deixei ao longo do caminho. Qual cena do seu dia a dia parece teatro? Onde você tem colocado aplausos que não sente? Qual promessa sua tem cheiro de um dia eu vou há anos? Com quem você se torna invisível? Com quem você cresce 2 números só para caber? Quais limites seus soam como pecado? Quais responsabilidades suas você terceiriza para não encarar o peso de ser adulto? Anote uma, apenas uma, e nas próximas 24 horas faça um gesto mínimo, um e-mail enviado, um não dito, um compromisso assumido que honre essa verdade. A individuação não é uma iluminação súbita, é um conjunto de passos pequenos, repetidos com ternura e firmeza. Prometi no início uma ideia transformadora de Jung que, se você deixar, mudará sua forma de viver. Você não é o papel que desempenha no olhar do outro, nem a criança que teme o mundo. Você é o processo vivo que reconcilia ambos. Quando você recolhe suas projeções, recupera a sua energia. Quando você coloca limites, protege o seu self. Quando você devolve o peso ao dono, ensina o mundo a te encontrar adulto. Narcisismo e imaturidade só vencem quando você aceita a função que te atribuem. Você está livre para sair do teatro. A porta é estreita, sim, mas do lado de lá há jardim. Se algo tocou você aqui, se alguma imagem ficou, eu quero te convidar a um pacto simples. Escreva nos comentários, eu escolho o jardim. Assim eu sei que você entendeu que a vida não é para plateias eternas, nem para eternos adiamentos. É para plantio. Se este vídeo te ajudou a distinguir o brilho do palco do verde da terra, compartilhe com quem precisa dessa clareza, assine o canal para continuar caminhando com a gente e conta uma pequena cena sua, sem nomes, sem linhas tortas.
em que você percebeu a diferença entre narcisismo e imaturidade. Eu leio, e muita gente que está chegando agora vai aprender com a sua história. E sim, este é só o começo de uma série. No próximo episódio, vamos entrar na sala da sombra com mais luz ainda, como não confundir magnetismo com domínio, como perceber quando sua persona está te engolindo e como fortalecer um eu que não precisa de aplauso para existir. Até lá, lembre, escolha a porta estreita, ela quase nunca falha. Onde há teatro, recolha-se. Onde há fuga, devolva o peso. Onde há jardim, fique. Porque o que você rega, cresce. E crescer, na língua de Jung, é lembrar quem você sempre foi. Antes que a plateia gritasse seu nome e antes que a criança se escondesse com medo do mundo. Você pode. Você merece. E você sabe o caminho.